Olá, tudo bem? A Flávia me fez algumas questões que eu gostaria de comentar e não efetivamente responder como se fossem questões objetivas. Então eu vou tentar fazer alguns comentários acerca principalmente do conceito H, que é a metodologia utilizada por todos vocês no curso. A primeira questão que ela me propõe é o que é o conceito H e qual a diferença entre H e AVA. Bom, o conceito H é uma extrapolação da ideia de AVA. Primeiro porque, pelo método H, eu concebo todo o ambiente da internet como um lugar de aprendizado e não somente um lugar específico, como AVA, seja em plataforma Moodle, seja usando qualquer outro espaço. Então, H é extrapolação de limites e a criação ou a verificação de que toda a rede é possivelmente um lugar de aprendizado. E nisso nós fazemos claramente a distinção entre H e AVA. AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, é um ambiente que simula sala de aula. O H eu levo para o mundo. É como se eu tivesse colocado o mundo, o ciberespaço, é um ambiente de aprendizagem e não somente um local específico, uma sala de aula ou o AVA. O conceito H exige que o aluno tenha autonomia, que ele vai em busca do seu conhecimento e da construção de novos saberes. Diante disso, quais habilidades o aluno precisa ter ou desenvolver para circular no H? Na verdade, o H ele não pressupõe a autonomia enquanto um elemento para se iniciar nesse uso. Ele constrói autonomia na medida em que você está possibilitando que os alunos partam para outros espaços, façam descobertas per si e tenham uma orientação mais individual de encaminhamento do que em uma mídia massiva de esse texto é para todo mundo, esse exercício é para todo mundo, isso aqui é para todo mundo. No momento em que eu compartilho a ideia de pós-massividade e de autonomia para o aluno buscar os seus diálogos, as suas interlocuções, eu crio efetivamente essa autonomia. E o que ele precisa? Primeiro, ele precisa ser um curioso, estar motivado para buscar e experimentar outras coisas e não ficar com medo de experimentar, ir para o Facebook, ir para o YouTube, ir para Moodle e para tantos outros espaços quanto aqueles que propiciem alguma experiência específica de conhecimento. Então, curiosidade e não ter medo. Basicamente isso. É claro que se ele gostar de navegar, se ele gostar de buscar alguns outros elementos, ele será mais exitoso na experiência de construção, de diálogo, de colaboração, isso sem dúvida. Os textos online não devem estar em um único endereço, mas dispersos pela internet, proporcionando ao aluno o aprendizado na busca. Essa é uma citação minha. Como é o aprendizado pela busca? Como os resultados dessa busca podem ser compartilhados e estimular a aprendizagem colaborativa? Primeiro, o aprendizado pela busca passa na construção de um determinado filtro. Se você busca, você tem que começar a criar juízo de valor para aquilo que você busca e onde você busca. Naturalmente, você começa a enxergar que, olha, os sites de instituições, de universidades, de centro de pesquisa, eles me dão textos mais confiáveis do que blogs, do que algumas outras coisas. Aí eu começo a criar esse filtro e a saber o que eu posso acreditar valor, o que eu devo observar se tem, se não tem, quais são as referências, enfim, essa construção é um aprendizado. Até porque em um determinado momento nós vamos para uma livraria ou para uma biblioteca e a gente escolhe o livro que a gente vai levar e não chega lá com a listinha de livros pré-determinados. Eu posso folhear um livro e decidir se aquilo é importante ou não é importante para mim. Isso faz parte desse aprendizado de busca. Como é que eu trago isso para a sala de aula? Possibilitando que as pessoas digam o que é que encontraram, onde é que encontraram, se é interessante o que encontraram, se tem uma boa discussão ou uma discussão mais ou menos. Enfim, esse diálogo e
esse processo de interação com os colegas, com o orientador, esse é o método salutar de trazer essas buscas, o resultado dessas buscas para uma discussão encampada pela disciplina, pelo módulo, pelo curso, enfim, pelo exercício de aprendizagem. A avaliação não se dá pelo acesso ou pela permanência em um ponto específico. No caso do Mochila Digital, não ficaremos restritos ao Facebook. Excelente. Quais as concepções de aprendizagem que alicerçam o conceito H? Eu tenho usado grandemente Vygotsky em uma orientação de aprendizado que parte e é construído pelo aluno. Então, o papel do professor é de acompanhar, de motivar, de orientar efetivamente e não replicar conhecimento, até porque o aluno também traz conhecimento. E aí acho que a ideia vygotskiana, a ideia em Piaget e mesmo em Paulo Freire de valorização do que o aluno já tem, do que ele pode construir e do desenvolvimento, Vygotsky se chama de zona de desenvolvimento proximal, de ampliação de repertório. Isso é que tem me trazido luz para o desenvolvimento do conceito H e das aplicações que a gente tem feito com em vários cursos, em vários modelos, nesse tempo que eu venho desenvolvendo isso. Como levar o aprendizado a partir da experiência com o conceito H para a sala de aula? Acho que falei como trazer isso. Primeiro, a partir de colaboração, de contato, de interação. E aí nós estamos falando em um ambiente dinâmico. Quando a gente fala em ambiente dinâmico, isso exige de todos um envolvimento um pouco maior do que o lastro burocrático de me dê as perguntas, eu te dou a resposta. Ou me dê uma determinada orientação e eu vou e faço exatamente aquilo. O conceito H pretende reformular isso, trazendo uma ideia de educação continuada, de construção de autonomia, de lastro crítico e de personalização do aprendizado, do exercício, do trato e da construção de conhecimento. Eu acho que vai mais ou menos aí, e é fundamental que a gente tenha esses espaços para o diálogo e que parte das atividades previstas sejam de interação, seja de estabelecimento de relações entre as pessoas envolvidas, e não aquele tome aqui, me dê ali e acabou. O mais importante é a discussão nos vários, nos vários desenvolvimentos, nas várias mídias, nos vários serviços online, e não efetivamente o fato de eu ter acessado o Facebook, ter permanecido algum tempo lá, ou o Moodle, ou qualquer outra coisa. É a experiência que vale mais. Bom, eu acho que por hora é esse o bate-papo. A gente continua com a aplicação do conceito H em várias esferas. Isso tem se tornado cada vez mais gratificante, esse tipo de aplicação, e é sempre bom ter um diálogo franco e aberto, no que eu os convido a dialogarem comigo através de uma ferramenta de Instant Messenger, seja o Gtalk, cleomarrocha@gmail.com, ou Skype, Cleomar, com 2 R's ao final, ou Messenger, cleomarrocha@hotmail.com. Enfim, vamos usar todos os modelos possíveis, os serviços possíveis de comunicação, para que a nossa experiência seja gratificante, interessante e fundante de algo chamado conhecimento. Abraço, até a próxima!